Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é Rogério Moreira, eu sou médico clínico, especialista em medicina legal e medicina do trabalho pela Faculdade de Medicina da USP, também especialista em sistemas de saúde pela Fundação Getúlio Vargas. E hoje estou aqui, a convite da Bicorp, para poder falar sobre leucemia. A leucemia é um câncer maligno e que afeta as células da medula óssea, as células do sangue. Nós temos células brancas e vermelhas no sangue, como todos sabem. As vermelhas, mais conhecidas por carregarem, são as hemácias que carregam a hemoglobina, que são responsáveis pela oxigenação dos tecidos do corpo, e as brancas, que são de vários tipos e atuam basicamente na defesa do organismo. A leucemia é uma disfunção, é um acúmulo de células doentes, vamos dizer assim, dentro da medula óssea e fazendo com que essas células cuja atividade fundamental era a defesa, deixem de exercer essa atividade. Ou seja, são células que estão lá presentes, mas não são eficientes, não são eficazes. A leucemia ela não é genética, né? Ela tem traços hereditários, mas ela não tem as alterações genéticas que provocam a leucemia não são hereditárias, elas são adquiridas. Elas acontecem no curso da vida por alguma razão, inclusive por razões de mutações dos próprios genes. A gente costuma classificar a leucemia pela velocidade com que ela aparece e pelo tipo de célula que ela ataca. Pela velocidade, como outras moléstias, as leucemias são conhecidas como agudas ou crônicas. Agudas são aquelas de início mais rápido, mais imediato, muitas vezes mais violento até, trazendo os sintomas muito rapidamente. E as crônicas são aquelas insidiosas, que vêm lentamente, com os sintomas se sobrepondo aos poucos, fazendo com que o quadro não seja tão exuberante. Agora, dependendo do tipo de célula branca afetada, por exemplo, quando os linfócitos já adultos são afetados, a gente diz que essa leucemia é uma leucemia de linfócitos, ou seja, ela é linfocítica. Ela faz parte, ela ataca aqueles linfócitos que fazem parte do tecido linfático, dos tecidos de defesa do organismo humano. Então aí tem-se já a conhecida leucemia linfocítica aguda, a LLA. Então, a linfocítica pode ser aguda e pode ser crônica, como a leucemia linfocítica crônica, a LLC. Vamos falar primeiro dessas duas, que são as que estão ligadas aos linfócitos. A linfocítica aguda é aquela mais comum, que aparece com mais frequências em crianças jovens, tá? Aquela que você vê em filmes, aquelas crianças que fazem aqueles tratamentos. Ela é muito rara em adultos acima de 65 anos, pode ocorrer, mas ela é bem frequente em crianças pequenas, em jovenzinhos, tá? Ela aparece de maneira rápida e agressiva, em pouco tempo ela se instala, a criança começa a apresentar uma perda de peso sem razão aparente, uma astenia muito grande, uma apatia grande, uma perda de coloração, um cansaço fácil, deixa de executar aquelas tarefas suas próprias de brincar, de correr, etc, etc. E a palidez também chama a atenção. Isso rapidamente é diagnosticado e tratado. O tratamento tem que ser rápido e tem que ser agressivo, tá? Por que tem que ser agressivo? Porque ela pode derivar e acabar contaminando o sistema nervoso central da criança. A sobrevida é boa, tá? E o tratamento é feito através de rádio, buscando uma remissão, rádio, químio e também transplante de medula óssea, tá? Esse é o tratamento clássico. Hoje se fala em torno de 90% de sobrevida dessas crianças, o que é muito bom. Em adultos a taxa não é tão grande, mas também o volume de aparecimento de LLA em adultos é bem menor do que em crianças, tá? Depois a outra linfocítica que existe, outra leucemia linfocítica que existe é a crônica. A crônica, como o nome já diz, ela tem uma instalação insidiosa, lenta, ela vai indo devagar, é muito comum em adultos acima de 55 anos. A boa notícia para as mulheres é que quase 2/3 dos pacientes são homens, ela atinge muito mais homens do que mulheres. Ela é rara em criança, rara em jovens e rara em crianças. O tratamento também é aquela base de radioterapia, quimioterapia, transplante de medula óssea. Nela já cabe
os monoclonais, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre essas substâncias, né? O transplante de célula-tronco também cabe aí. A sobrevida dela é boa, ela gira em torno de 75%, tá? O que pode ocorrer na linfocítica crônica é que a incompetência desses leucócitos pode levar a infecções recorrentes. O indivíduo tem muita pneumonia, tem otite, tem miocardite, então a gente tem que ter uma vigilância muito próxima desses pacientes com a crônica em função disso, né? Ela destrói ou reduz bastante a capacidade de defesa do organismo. Aí a gente falou das leucemias linfocíticas. O outro tipo são aquelas que ocorrem na própria medula, cujas células são os mielócitos. E por isso essa leucemia é conhecida como leucemia mieloide, a sigla é LM. E a LM pode ser aguda ou crônica, da mesma forma com que a leucemia linfocítica. A leucemia mieloide aguda, ela aparece rapidamente, sintomas são fortes, ela é mais grave, tá? Necessita de um tratamento mais especializado, com transplante de medula óssea, com mioclonais. A gente viu que a taxa das leucemias, das linfocíticas agudas na criança são altas, felizmente, é mais de 85, 90% de sobrevida e de cura, né? No adulto ela é um pouco menor, mas ela existe também em torno de 70% mais ou menos. E além da mieloide aguda, tem a mieloide crônica. Isso é mais interessante porque ela, além de ela ter uma taxa de sobrevida boa, ela é muito insidiosa, ela é muito lenta na sua forma de manifestar os sintomas e de evoluir dentro do seu quadro. Há pessoas que possuem LMC, leucemia mieloide crônica, por anos, sem que tenha qualquer sintoma. Como eu disse, a leucemia é uma doença que é de alteração genética, só que adquirida e não hereditária. Na divisão celular, que ela é controlada por informações que estão contidas nos genes, ocorre esse erro, ocorre essa falha que pode levar o indivíduo a ser portador dessa doença. Tem alguns fatores de risco? Tem. Exposição à radiação. Aquele indivíduo que, por exemplo, teve um tumor de outra natureza e fez radioterapia, ele foi exposto à radiação. O indivíduo que trabalha em locais onde ele está exposto à radiação ionizante, ele também corre mais riscos. Na área da medicina do trabalho isso é verificado. O indivíduo que trabalha em aparelhos de raio-x, os técnicos de ressonância magnética, tomografia, etc. Tem sempre dosada os limites de radiação que eles podem receber. A exposição a uma substância chamada benzeno, presente na gasolina, por exemplo, os frentistas, os indivíduos que trabalham em postos de gasolina, estão expostos a essa substância, e os que trabalham na indústria também, obviamente que fabrica isso, são expostos e podem ter mutações a partir de anomalias genéticas derivadas disso, tá? Também portadores de anomalias já de nascença, como é o caso da síndrome de Down. Sabidamente sabe que os portadores de síndrome de Down, da trissomia cromossômica, também tem uma frequência mais alta de casos de leucemia do que o restante da população. Os sintomas, só aquilo que eu disse, a palidez, a febre, principalmente a febre com sudorese noturna, né, que nós chamamos, o cansaço fácil, a perda de apetite, nas imagens tomográficas o aumento do fígado, o aumento do baço, sangramentos inexplicáveis como hemorragias nasais frequentes, hematomas por qualquer impacto nas pernas, braços, mãos, já forma aquele hematoma, aquele arroxeado, petequias, aquelas pequenas marcas avermelhadas pelo corpo, dor nas articulações. Os sintomas, principalmente nas formas agudas, são bem exuberantes, né? Então, são fáceis de serem vistos. Além dos sintomas, além da clínica, né? Você também faz diagnóstico de leucemia através do hemograma, que é típico, né? Do caso, e depois da punção, que é o mielograma, quando você estuda a medula propriamente dita e lá vê essas alterações que nós
falamos aqui, tá? A gente faz radioterapia, faz quimioterapia, que vocês já conhecem para leucemia, e também em alguns casos, nas mieloides, isso é feito também, a terapia monoclonal através das substâncias imunobiológicas. E são aquelas que são caras para chuchu, que você ouviu falar aí, que todas terminam em MAB no final, né? Infliximab, que é o famoso medicação de bastante uso hoje na medicina, o rituximab, adalimumab, tudo também com MAB, né? O MAB, na verdade, é uma sigla americana para monoclonal antibody, anticorpo monoclonal. No Brasil ganhou um Ezinho aí e virou de sufixo de todos esses medicamentos que são terapias imunobiológicas. Elas tratam diretamente no sistema imune do indivíduo e são bastante importantes auxiliando o tratamento das leucemias, porque, como vocês sabem, a leucemia afeta muito o sistema imunológico, o sistema imune, tá? Outras substâncias, como inibidores de quinase, tem um remédio bastante usado na mieloide crônica, que é o Glivec. O Glivec tem uma substância chamada imatinib, tá? Que é uma inibidora de uma enzima chamada tirosina quinase. E ele também auxilia bastante no tratamento. A última pergunta, a pergunta de 1 milhão, é: tem cura? Tem. A leucemia tem cura, cada vez os números são maiores, mais expressivos. A esperança é sempre muito grande. O diagnóstico precoce, como em todos os tumores, ele é muito importante. A convivência com o paciente é muito importante, o auxílio nessa fase de tratamento. E muitos casos de remissão completa são observados depois do tratamento em todos os tipos de leucemia. Recordando aí, para encerrar, que são 4, ok? 2 agudas e 2 crônicas. Leucemia linfocítica aguda, LLA, leucemia linfocítica crônica, LLC, leucemia mieloide, crônica e aguda. 4 tipos de leucemia, ok? Era isso que eu tinha para agora. Fico à disposição para novos papos mais adiante, ok?